Ah, boa noite, meus alunos, tudo bem? Então, hoje eu vou estar com vocês aqui nessa aula gravada. Infelizmente, por conta de alguns compromissos, eu não vou conseguir estar no nosso horário de aula demarcado. Pois bem, na aula passada, nós conversávamos sobre a capacidade para contrair casamento, né? E, em linhas gerais, nós conseguimos compreender que o Instituto do Direito Civil estabelece a capacidade sobre dois pontos principais. O primeiro deles estabelecendo uma faixa etária, para a capacidade para contrair casamento. E nós vimos que essa faixa etária ela se inicia a partir da idade núbil, que o Código Civil estabeleceu ser a partir dos 16 anos completos. Acontece que essa capacidade, a partir dos 16 anos, ela não é absoluta. Ela depende, da autorização dos pais ou dos representantes legais para que esse, ainda menor civilmente, venha contrair o casamento. É claro que esse indivíduo, atingindo a plenitude da sua capacidade civil aos 18 anos, já não será mais necessário a contração, a autorização para casar. Muito importante, salientar, esclarecer para todos vocês que no momento em que os pais ou os representantes legais autorizam, um menor que seja maior de 16 anos a contrair casamento, no momento em que esse ato se consuma, com a própria realização do processo de habilitação, e a própria cerimônia acontece, as partes, declaram ali a sua vontade perante a autoridade celebrante, a autoridade competente. Nesse momento existe uma emancipação deste menor, que está ali celebrando o casamento. Nós não podemos nos esquecer que a parte geral do nosso Código Civil estabelece que podem ser emancipados, e aí é que a gente percebe como que o Código Civil ele se correlaciona com as demais matérias, que disciplina. E aí nós temos lá uma previsão normativa exatamente dizendo que a partir dos 16 anos, de idade, se a pessoa contrai casamento, ela se emancipa, então ela se torna plenamente capaz civilmente, para todos os atos da vida civil. Ela deixa então, mesmo tendo 16 anos completos, mesmo sendo menor de 18 anos, ela deixa de depender da autorização dos pais, ou, como no Código Civil, uma autorização do marido, para a realização de negócios jurídicos. Essa pessoa ela já se encontra dentro dessa condição plenamente capaz, com a própria figura do casamento, existe essa emancipação. Nós mencionamos também, que há uma particularidade entre esses menores de 18 e maiores de 16, de que eles, desejando se casar, e muitas vezes não conseguindo obter a autorização do casamento por seus representantes legais, muitas vezes eles têm condição de questionar essa decisão dos pais de não autorizar a figura do casamento, principalmente quando não for uma autorização legítima, muitas vezes fundada em cultura ou preconceitos, isso pode existir. Então, muitas vezes, mesmo que essa pessoa não obtenha ali a autorização dos pais, existe a possibilidade deles ajuizarem uma ação judicial para obter essa autorização para o casamento. O nome dessa ação judicial se chama supressão de consentimento. Através da supressão de consentimento, então, esses indivíduos eles conseguem suprimir a autorização dos pais para realizar casamento. A lei, no entanto, muito com o objetivo de proteger
esses indivíduos, estabelece uma condição que vai implicar em reflexos patrimoniais. Estabelece que um indivíduo, menor de 16 anos que casou com a supressão do consentimento dos pais, deverá estabelecer como condição para este casamento o regime da separação obrigatória. Então, o regime da separação obrigatória de bens, que está regulamentado pelo artigo 1641 do Código Civil, estabelece esta condição. Lá no inciso 1º, vai estar disposto que quem casou com a supressão do consentimento paterno, ou materno, essa é uma da condição para a realização deste casamento, ok? Vimos também, pessoal, que havendo dúvidas, ou divergências na manifestação desse consentimento, ou seja, pai e mãe não conseguem estabelecer um consenso, sobre a autorização para casar, essa autorização ela pode, ser suprimida, ou ser resolvida por um juiz, Eu até fiz essa pergunta na aula passada e os alunos me responderam, de fato, que isso é muito fundado no próprio princípio, que vimos nas aulas anteriores, em que estabelece uma igualdade de condições entre cônjuges e cônjuges, marido e mulher, no âmbito da estrutura, do casamento. Homem e mulher são iguais em direitos e deveres, durante a constância deste casamento, E aí mencionei, inclusive, que essa não era a inteligência do Código Civil de 1916, havendo divergência, entre esse consentimento para casar, sempre prevalecia a manifestação, sempre prevalecia a vontade do pai, em razão do chamado pátrio poder, que hoje vimos foi modificado a partir dessa nova leitura constitucional do direito de família, tratando-se então de um poder familiar, ok? Assim, pessoal, nós continuamos na aula passada e eu disse para vocês que as incapacidades para o casamento se estabelecem também sob dois planos. Etário, são incapazes de contrair casamento os menores de 16 anos, mas nem sempre foi assim. O Código Civil de 2002 ainda tinha alguns resquícios do passado. O artigo 1520 no Código Civil de 2002 estabelecia, ainda como requisitos do passado, que era possível a celebração de casamento de quem ainda não tenha contraído os 16 anos completos, se houvesse gravidez, ou para eximir-se de condenação criminal. Então a gente tinha uma esdrúxula previsão, no Código Penal, de que era extinto de punibilidade. Então percebam, não era uma questão de exclusão de tipicidade ou exclusão criminal. Havia uma exclusão de punibilidade, o indivíduo não recebia uma sanção, se ele se casasse com a vítima. Então isso acontecia muito nos crimes de ordem sexual, onde tínhamos ali a figura do estupro, E aí, se a vítima se casasse com o seu violentador, casasse com o estuprador, esse estuprador ficaria isento de pena. Então, muitas vezes isso, a lei corroborando com isso, Às vezes um estupro aconteceu com uma pessoa menor de 16 anos, que para nós se estabelece dentro do Código Civil como absolutamente incapaz. E a lei possibilitava o casamento, entre a vítima e o respectivo estuprador para eximir de condenação criminal. Ou, e aí, em alguns casos, isso já aplicável, mesmo com as mudanças do Código Penal, quando da relação, que tiveram sobreveio uma gravidez. E aí, muito naquele pensamento, olha, minha filha está grávida, vai ter que casar agora com o pai, senão
a família não vai se constituir, então muitas vezes, né, se celebravam esses casamentos e por isso a previsão normativa. É interessante que em 2019 essa previsão normativa ela foi excluída, né? Não há mais essa previsão no artigo 1520, ele foi revogado, tá? E agora não se pode mais contrair casamento se você é menor de 16 anos, tá? Então você é plenamente incapaz para contrair casamento nessa condição, ok? Outras incapacidades estão muito inerentes à condição da manifestação da vontade. Então está muito atrelado à rigidez mental dessas pessoas, né? Então nós falamos que aqueles absolutamente incapazes, né, de realizar atos da vida civil não têm o necessário discernimento para a prática desses atos, ou mesmo, né, que por uma situação transitória ou mesmo definitiva não sejam capazes de expressar a sua vontade, nestes casos também não há possibilidade de celebração do casamento. E aí trago para vocês a previsão própria do artigo 1514, né, onde fala que o casamento ele se consubstancia, né, ele se forma, ele se celebra no exato momento em que os nubentes declaram perante a autoridade competente a vontade de contrair casamento, né? Manifestei também que, diferentemente da figura da incapacidade, nós temos, para o outro lado, a figura dos impedimentos, né? Os impedimentos se diferem da incapacidade, né? Às vezes o indivíduo ele tem plena capacidade para casar, mas a lei, né, estabelece ali alguns regramentos de ordem pública que visam limitar a manifestação da vontade das partes, proibindo com que ela se case, né, com determinadas pessoas. Esses são os impedimentos. São matérias de ordem pública e, uma vez violados, tá, eles vão acarretar a nulidade deste casamento. Lembrando que nulidade é algo bastante sério para o direito civil. As nulidades, né, elas não se convalidam com o decurso do tempo, tá? E elas não são passíveis de ratificação. Isso quer dizer o quê? Olha, não importa, né, quanto tempo você está casado com essa pessoa. Se você casou infringindo uma regra pública, uma regra de ordem pública, tá? Esse casamento seu é nulo e não há possibilidade de sua convalidação, ok? As previsões normativas dos impedimentos estão todas listadas no artigo 1521 do nosso Código Civil. Na aula passada, eu ensinei para vocês aqui como que se faz, né, a contagem de graus de parentesco. Isso vai ser muito importante para que a gente compreenda essa parte aqui da nossa matéria, tá? A contagem de grau de parentesco, ela é relevante para que a gente consiga entender de fato, né, como que se dá essa estrutura. E nós vimos que nós temos uma linha reta, né, onde na linha ascendente estão nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, e a linha de parentesco na linha ascendente ela é infinita, né? Eu até disse para vocês que é a nossa natureza humana que estabelece, né, a finitude dessa linha de parentesco, né? Nós não conseguimos viver tanto para manter parentes tão distantes, né? A linha ascendente. De igual modo, nós temos a linha reta descendente, onde estão nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos, que também se manifestam numa linha infinita. Na linha colateral, né, aqui do nosso lado, tá, estão também os nossos parentes na linha colateral. Esses parentes da linha colateral, eles são limitados, né? Eles têm um limite e vai depender da distância que eles se encontram de nós para determinar essa esfera de parentesco, ok? Então, olha, são colaterais de segundo grau. Primeiramente, o primeiro parente na linha colateral de segundo grau é aquele que ombreia comigo, né? É o meu irmão. Então, para que eu saiba a distância de parentesco
minha e do meu irmão, basta que eu conte os graus, né, ascendendo ao ascendente comum, subindo ao ascendente comum e descendo a pessoa que eu desejo saber a distância. Então, olha, um ascendente comum que seja ao mesmo tempo um ascendente meu e um ascendente de meu irmão são os meus pais. Então eu vou subir aos meus pais. Contei 1 grau de distância, desci ao meu irmão, contei mais 1 grau de distância, 2 graus. Então o meu irmão é meu parente colateral de 2º grau. E assim sucessivamente, né? O filho do meu irmão, meu sobrinho, será meu parente de 3º grau. O filho do meu sobrinho neto, meu parente colateral de 4º grau. Na linha um pouquinho mais acima, o irmão do meu pai, olha, meu tio. Quem é ascendente do meu tio, que também é o meu ascendente? O meu avô. O meu avô é meu ascendente, né, de 2º grau e é ascendente do meu tio em 1º grau. Então veja, olha, subi meu pai 1 grau, meu avô 2 graus, desci o meu tio 3 graus. Meu tio é meu parente de 3º grau. Filho dos meus tios são os meus primos, correto? Então, meus primos são meus parentes de 4º grau e acaba aí. Aquela historinha, né, de parentes, né, de primo de 1º grau, primo de 2º grau, isso não existe para o direito, tá? A gente pode até entender que isso é uma construção, uma árvore genealógica da nossa família, né? A gente busca muitas vezes essa tradição, mas para o direito, somente até o 4º grau, correto? Muito bem, pessoal. Lá no artigo 1521 do Código Civil, vai dizer expressamente, olha, não podem se casar. É uma norma proibitiva, tá? É uma norma que estabelece, por óbvio, uma proibição. Então ela vai dizer, não podem se casar os ascendentes com os descendentes, até o infinito, gente. Então jamais eu vou poder ter, né, um casamento entre pais e filhos, avós e netos e assim sucessivamente. Existe uma proibição normativa de casamentos entre a linha ascendente com a linha descendente. Aí nós vamos ter a segunda previsão. Não podem casar os colaterais até o 3º grau. Esse é um impedimento decorrente de um parentesco de nível consanguíneo, correto? Então estamos dizendo, olha, não podem se casar os colaterais até o 3º grau, correto? Então presta atenção, quem que são os meus parentes colaterais de 3º grau, até o 3º grau? Eu tenho como 2º grau os meus irmãos, então irmãos não podem se casar entre si, correto? Agora, pessoal, professor, esse impedimento aí é consanguíneo, ok, então se meu irmão é um irmão adotivo, eu posso me casar com ele? Não, não pode, tá? Existe uma previsão normativa também estabelecendo esse impedimento, correto? Então não podem se casar. Agora vejam só, pessoal, vamos imaginar, por exemplo, aquela família mosaico, né? Aquela família plural que nós estabelecemos a conceitos anteriores, correto? Então, olha, eu tenho um filho, me divorciei, correto? Me divorciei. Vou casar com uma outra pessoa que também tem um filho. O filho dessa pessoa e o meu filho não são irmãos. Eles podem ter um relacionamento e podem se casar. Não há proibição quanto a isso, ok? Então, não existindo um laço, tá? Um laço aqui que estabelecesse uma relação de parentesco, tá? Uma relação de parentesco civil, seja, né, em razão do parentesco consanguíneo que temos, né? Se nascemos de um mesmo tronco ancestral, tá? Ou estabelecido civilmente por um laço de adoção, não há impedimento matrimonial para contrair este casamento, correto? Então, muito lá.
Então, quem são os meus parentes na linha colateral até o terceiro grau? Irmãos, segundo grau, correto? E aí, nós vamos ter sobrinhos no terceiro grau e teremos tios no terceiro grau. Até aqui, sobrinhos e tios, existe proibição para realizar o respectivo casamento, ok? Apenas para que seja interessante, a digno de informação, o Decreto-Lei 200, tá? Ele estabeleceu a possibilidade de casamento entre tios e sobrinhos, tá? Esse decreto hoje não é compatível, tá, com o regramento do Código Civil de 2002, tá? Mas só perdeu sua validade de 2002 em diante, correto? Antes disso, era possível o casamento civil entre tios e sobrinhos por força deste decreto, Decreto-Lei 200, cuja a edição, né, do Código Civil de 2002 eliminou essa possibilidade. Vamos lá. Não podem se casar os afins em linha reta. Aqui traz para a gente uma expressão que eu ainda não mencionei, que são os parentescos por afinidade. Olha que interessante, né? Os parentescos por afinidade. O que significa isso? Significa que quando eu celebro um casamento, né, eu me associo ao parentesco, tá, da minha esposa por afinidade, correto? Então, não podem se casar os parentes por afinidade. Então, veja só, o meu sogro, tá, ele se equivale dentro dessa leitura ao meu pai. E, né, consequentemente, o filho da minha esposa, vamos imaginar que quando eu me casei com ela, ela já tinha um filho, tá? O filho da minha esposa se equivale para mim como o meu filho, correto? Então, veja bem, no momento em que se estabelece um casamento, eu me associo, tá? Me associo ao parentesco do meu cônjuge por afinidade. É exatamente por isso, tá? E aqui temos uma previsão normativa no artigo 1522, tá? Dizendo o seguinte, olha, os parentescos por afinidade não se dissolvem, tá? Com a ruptura, com o término do casamento. E por isso conhecemos aquela tão expressão antiga de que sogra é para sempre, né? Não só a sogra é para sempre, o sogro também é para sempre, né? Os seus afilhados, que são filhos, né, daquela pessoa com que você se casou, também são para sempre, tá? Então, se houve ali a celebração do casamento, esse vínculo de impedimento se estabelece. Então, por exemplo, gente, aquela novela que está reprisando, né? Aquela série que está reprisando, Verdades Secretas, né? Que passa lá uma cena em que o indivíduo ele se casa com a mãe da moça para continuar tendo relações com esta moça, tá? Se ele algum dia ele tinha a pretensão, né, de se casar com essa moça, ele jamais poderia ter se casado com a mãe dela, tá? Porque a partir deste momento ele estabeleceu um impedimento normativo para a contração daquele casamento. A lei não a lei por força, né, do artigo 1521, inciso 3º, proibiria esse tipo de casamento, ok? Então, esses impedimentos, eles não se eliminam, não se dissolvem, tá? Com a extinção do casamento, eles permanecem estáveis, correto? Então, olha, o impedimento se dá somente em linha reta, tá? Somente em linha reta e não há interpretação extensiva com relação a isso. Então, veja bem, eu sou casado, né? A minha esposa se divorcia de mim porque quer casar com o meu pai. Pode? Não, não pode. Não pode porque o meu pai é o sogro dela,
né, que equivale, olha lá, por afinidade, ao pai dela. Não existe uma proibição na linha ascendente e descendente? Pois é, essa proibição permanece. Agora vamos imaginar que a minha esposa, tá, se divorcia de mim porque quer casar com o meu irmão. Pode? Aí pode, tá? Por que que pode? Olha, o irmão, né? O irmão é parente por afinidade, mas não é parente em linha reta ascendente e descendente. Ele está na linha colateral, correto? Então, não há proibição para casar aí com o irmão do seu esposo ou o chamado cunhado, né? Não haveria essa proibição normativa, correto? Muito bem, pessoal. Como eu disse para vocês, existe uma previsão normativa específica tratando especialmente da figura da adoção, né? Aqui fica uma crítica, depois a gente faz assim que eu comentar, mas existe uma crítica em relação a isso. Não podem se casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi cônjuge do adotante. Então veja bem, eu tenho um filho, correto? Esse meu filho, ele foi adotado, tá? Esse meu filho não pode, né, se casar com a minha esposa, né? Então, por exemplo, que vamos imaginar lá que eu me divorciei. Aí, neste aspecto, apenas uma pausa aqui para colocar para vocês. A adoção, tá? Via de regra, ela é individual, ela é unilateral, ok? Então, quando existe um casal que vai adotar uma criança, tá? Aí nós temos a hipótese de uma adoção coletiva, tá? Então, quando um casal ele vai adotar em conjunto, tá? Teremos uma adoção coletiva. Ambos serão partícipes deste processo de adoção. Mas, via de regra, a adoção ele é um procedimento individual. O indivíduo adota, tá? Então, esse indivíduo ele é analisado, ele é avaliado e ele faz a adoção. Então, vamos imaginar que eu adotei, né? Eu tenho um filho adotivo. E esse filho adotivo, né, se apaixonou por minha esposa e minha esposa se apaixonou por ele. Pode celebrar esse casamento? Não, não pode. Temos a previsão normativa proibitiva, tá? Estas normas proibitivas são muitas vezes para conceber tradições, culturas familiares, elas estão muito mais atreladas a regras éticas e morais, né, do que um aspecto de natureza biológica, tá? Apenas aspectos de natureza biológica vão tratar de uma questão de consanguinidade, né? Quando, por exemplo, eles vão fazer um impedimento de casamento entre ascendentes com descendentes, né? Aqui nós temos regras de cunho fisiológico, biológico, que estão sendo protegidos, né? E também por conta de uma possibilidade de confusão patrimonial. Tá? Então não há possibilidade de celebração deste casamento. E aí eu brinco, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O meu filho adotivo não pode se casar com a minha esposa, mas eu, pai adotivo, não posso me casar com a esposa do meu filho adotivo, tá bom? Então há essa dupla proibição aqui nessa condição. Por que que fica aqui, gente, tá? A minha crítica. Lembram-se lá, né, quando eu disse que a filiação, por força do artigo 227, parágrafo 5º da Constituição da República de 88, a filiação, ela não pode sofrer nenhuma espécie de tratamento diferenciado, nenhuma espécie de discriminação, né? Os filhos, eles são todos iguais, independentemente da origem, forma, natureza, sexo, né? Raça, cor, então todos são iguais. E aqui você já tem proibições estabelecidas, né, que atingem essas condições, né? Quando você diz lá, né, que você se associa aos parentes da sua esposa por afinidade, tá? Consequentemente, né, estabelece a proibição para o casamento com os pais
estabelece a proibição dos casamentos com os filhos, né? E aqui é igualmente repetida essa condição. Esta proibição que está estabelecida aqui, né, é a mesma que está estabelecida lá. No entanto, o Código Civil quis tratar especificamente da adoção, né? Eu entendo muitas vezes alguns doutrinadores que falam que isso foi um cuidado a mais, achou que seria necessário dizer, né? Mas toda vez que a gente estabelece diferenças no trato, né, nós também estabelecemos uma espécie velada de discriminação com relação a isso, tá? Então fica aqui só uma crítica. Não podem se casar também as pessoas já casadas. Esse exemplo eu dei lá na aula anterior, né? Isso é um impedimento normativo e que estabelece uma espécie de princípio para o nosso ordenamento jurídico, que é o princípio da monogamia, né? Muito se fala hoje do chamado poliamorismo, a gente já conversou sobre isso aqui, né? A figura do poliamor, mas muito velado, fundado naquela ideia, né, do princípio da afetividade, da família eudemonista, né, onde o ser humano ele busca sempre por uma constante felicidade, uma realização fundada na dignidade humana. No entanto, senhores, tá, nós temos que a regra estabelecida no nosso ordenamento jurídico é a figura do da respectiva monogamia. Esta figura da monogamia, né, é estabelecida exatamente nessa previsão normativa que estabelece o impedimento de casamento de pessoas já casadas e estabelece o crime, né, o tipo penal de bigamia também, disposto lá no Código Penal, correto? Não podem também se casar, e aqui é uma outra norma de cunho moral e pública, tá? Não pode se casar o sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, vamos imaginar lá aquelas novelas mexicanas, né? Onde o indivíduo mata o marido da amante, né? Para poder se casar com ela. Tá? No Código Civil Brasileiro existe uma previsão normativa que impede a contração destes casamentos, né? E está estabelecido, então, no artigo 1521, inciso 6º, tá? Aqui do Código Civil. Nós temos também, pessoal, as chamadas causas suspensivas para contrair casamento, né? Percebam, então, que elas são diversas e diferentes, tá, dos impedimentos para contrair casamento. As causas suspensivas para contrair casamento, elas estão dispostas no artigo 1523 do Código Civil, e o artigo 1523 do Código Civil vai dizer expressamente: não devem se casar, né? Olha o verbo, não devem se casar. Lá no artigo 1521 do Código Civil não podem se casar. Então, no artigo 1521, nós temos uma regra de cunho proibitivo. E no artigo 1523, tá, nós vamos ter uma regra normativa que ela é de conteúdo meramente, tá, recomendativo, está estabelecendo ali uma situação suspensiva, né, para a contração do casamento. Essas regras suspensivas, né, para a contração do casamento, elas têm uma qualidade, tá, senhores, meramente patrimonial. Ela tem uma finalidade de estabelecer uma proteção que é patrimonial, né? E ela é também uma proteção à figura da filiação. Lá no artigo 1523, estabelece o seguinte, olha, não devem se casar o viúvo ou a viúva, tá, que tiver filho do cônjuge falecido e não tiver realizado o respectivo inventário, dando partilha aos bens do casal, né, aos respectivos herdeiros. Esta figura, ela visa
impedir a realização, por exemplo, de uma confusão patrimonial, uma mistura de bens de uma outra relação com uma nova relação que vai se estabelecer. É uma condição suspensiva. Então, existem maneiras, de solucionar. A primeira delas é dando partilha aos bens. A segunda delas é escolhendo, na nova relação que vai se estabelecer, um regime patrimonial que não possibilite esta confusão patrimonial. E é exatamente isso que está no artigo 1561 do Código Civil, 1641 do Código Civil, que estabelece também o regime da separação obrigatória de bens para aqueles que se casaram sem a observância das causas suspensivas para o casamento. No inciso 2º do artigo 1523 está lá: a viúva ou mulher cujo casamento se desfez por nulidade, por ser nulo, infringiu, por exemplo, um impedimento, ou se fez anulado, a gente vai estudar as hipóteses de anulabilidade do casamento, num prazo de até 10 meses depois do início, da viuvez ou da dissolução dessa sociedade conjugal. Nós vamos aprender, pessoal, aqui nas aulas de direito de família, que existe uma presunção no direito chamada de presunção pater est. Esta presunção pater est, ela decorre de que presumem-se do marido os filhos contraídos na constância do casamento. E esta presunção ocorre mesmo quando o marido já houver falecido, se este falecimento ocorreu dentro do prazo de 300 dias, ou seja, dentro do prazo de 10 meses, tá? Então, dentro do prazo de 10 meses, ainda dentro desse prazo de 300 dias, existe uma presunção de que se a mulher der à luz um filho dentro deste prazo, esse filho é do anterior casamento do marido falecido. Então, por isso, existe essa causa suspensiva. Tem como sair dessa causa suspensiva? Obviamente que sim, Você sai dessa causa suspensiva e se casa normalmente com um teste comprovando a ausência de gravidez, tá? Então, a ausência de gravidez impede essa condição. No inciso 3º do artigo 1523 também vai estar dizendo do divorciado, que não deu a partilha aos bens, na mesma hipótese que eu disse no inciso 1º da figura do indivíduo que o casamento se desfez pelo óbito. Aqui não, o casamento vai se desfazer pelo divórcio, tá? Se não houve a partilha dos bens, também pende uma condição suspensiva. Então, para o casamento ser realizado, regime de bens que impeça a confusão patrimonial. E por fim, e última hipótese, nós vamos ter lá a figura do tutor ou do curador, ou dos seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa que é tutelada ou curatelada, enquanto não cessar essa curatela e não tiver sido prestadas as respectivas contas, tá? Neste ponto específico, a legislação ela visa aqui proteger o menor tutelado ou o maior curatelado, visando proteger ali o seu acervo patrimonial e impedindo que ele venha se dilapidar, forçando, por exemplo, um casamento com alguém da família para manter essa estrutura patrimonial, ok? Muito bem, senhores, então hoje nós conversamos sobre as causas, que estabelecem impedimentos, portanto, proibições para a realização do casamento, e dentro dessa condição, nós vamos ter aqui uma nulidade, caso esse casamento se realize, e
Lá do outro, nós vimos ali as causas suspensivas, tá? As causas suspensivas, elas não impedem que o casamento se realize nem invalidam este casamento, mas elas suspendem o seu exercício enquanto presente aquela circunstância que pode ser sanada, tá? Com uma iniciativa do respectivo casal, correto? Beleza, gente, por hoje é só, tá? Espero que o conteúdo tenha ficado claro aí para vocês, tá? Um bom, um bom término de noite, né? Para aqueles que têm mais aulas aí. Um abraço, né? E um bom final de semana. Um grande abraço para vocês. Até mais.